Fim do ciclo de Pituca no Santos. A saída já está bem encaminhada, está avançada. Se tudo der certo, Pituca está se despedindo do Santos e está rumo ao futebol japonês, onde ele teve talvez um dos grandes sucessos de sua carreira. Pituca, para quem não lembra, saiu do Santos ali após aquela Libertadores, onde o Santos foi vice-campeão, vendido para o Kashima Antlers, conseguiu ter um sucesso no Japão, demonstrando um bom futebol e sempre postando informações, mostrando que estava acompanhando o Santos por ser santista, que gostaria de voltar. Pois bem, quando o contrato dele estava se encerrando, ele resolveu assinar um pré-contrato e voltar ao Santos. E aí, o santista teve a esperança de voltar a ver o mesmo Pituca no Santos e após alguns anos recuperar o prestígio, do meio-campo do Santos, que passou por tanto tempo aí destruído ao longo dos 3 anos aí de gestão Rueda. Não foi o que aconteceu e agora ele pode estar voltando ao futebol japonês. Vou dar aqui alguns detalhes dessa informação. Antes, se inscreve aqui no canal, deixa o like, põe nos comentários se você gosta da saída do Pituca ou gostaria que ele continuasse. Ainda bota fé no Pituca, acha que ele é um dos poucos aí que de fato tem identificação com o torcedor, por isso tem que ficar. Qual que é a sua opinião? Põe aqui nos comentários. Outra coisa... Na descrição do vídeo tem o link da Foot Fanatics, se você quiser comprar a camisa oficial do Santos, se quiser comprar artigos esportivos, tudo para praticar o seu esporte e ainda comprar sua camisa oficial, uniforme 1, 2, 3 do Santos, o que você quiser. Falando de esporte, tem tudo lá oficial na Foot Fanatics. Clica no botãozinho aqui na descrição e vai lá e dá uma olhadinha no que você quiser comprar e for interessante para você. Bons preços e tudo oficial. Além disso, se você quiser investir na SAB do Santos, a Sociedade Anônima dos Brameiros, quer comprar uma Brahma, vai lá no Zé Delivery. Clica aqui no link também na descrição, vai no Zé Delivery, compra sua Brahma e dependendo do quanto você gastar ali, você vai colocar um bom dinheiro no Santos. A Brahma vai repassar uma parte do valor para o Santos. Então você compra sua cerveja, dá um prestígio aqui para o Oriente Santista e ainda coloca dinheiro no Santos. Então clicando aqui no link você ajuda todo mundo, tá bom? Vamos falar aqui sobre Diego Pituca. Pituca, para quem não lembra, ele chegou para jogar no Santos lá atrás, ainda quando existia aquele Santos Aspirantes que jogava ali era um time meio que sub-23 do Santos, meio que para fazer alguns experimentos. Daquele time lá do Santos, que tinham alguns profissionais já acima da idade do sub-20, tínhamos Diego Pituca, Tassiano, que hoje está no Santos, Gregory, que foi campeão da Libertadores pelo Botafogo. Então tinham alguns nomes ali que saíram que foram interessantes daquele time. E o Santos aproveitou no profissional somente o Diego Pituca, que quando subiu o profissional, ou melhor, saiu do Aspirantes e foi para o futebol profissional, porque de fato profissional ele já tinha jogado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Então ele começou a sua carreira de fato num time grande ali no Santos, saindo do Aspirantes, e disse que era santista desde pequeno e por isso escolheu continuar, mesmo que fosse no Aspirantes do Santos, que era um sonho realizado e tudo mais. Conquistou o santista dando tudo de si dentro de campo. Era o símbolo da vontade, da raça, da consciência tática, um cara que marcava muito bem, com velocidade, tinha recomposição, chegava até muitas vezes ao ataque de uma forma surpreendente, um fôlego absurdo. Tudo isso foi construído principalmente na era Sampaoli e também na era Cuca da Libertadores. Quando ele é vendido, lembrando sempre, contra a vontade, ele falou para o Rueda na sala da presidência: eu só saio se for para o bem do Santos, eu não quero sair. E o Rueda falou: é necessário, a gente precisa do dinheiro. E aí ele foi vendido para o Kashima Antlers. Depois disso, o Santos entrou num parafuso absurdo de finalista da Libertadores para rebaixado. E quando o Santos estava brigando ali contra o rebaixamento, no meio de 23, surgiu a oportunidade e o Santos assinou um pré-contrato com o Pituca. E aí é que vem o problema. O torcedor, eu, você, todo mundo, achava que a gente estava trazendo o Pituca lá de 2020 de volta para 2024. Não. Não foi isso que aconteceu. Pituca, que sempre foi um cara muito forte fisicamente, um cara de consciência tática, de velocidade, a idade passa, infelizmente. Ele vai completar 33 anos já.
não tem mais a mesma condição física. E isso afeta domínio de bola, isso afeta velocidade, isso afeta, às vezes, até força, dependendo de como ele vai disputar com algum jogador. Ele pode perder na força por estar mais velho. Mesmo com um corpo mais pesado, demora para responder o movimento e ele perde no tranco. E a gente vê muito isso acontecer com o Pituca hoje em dia. Infelizmente, a idade chega para todo mundo. Não importa quem seja. A gente vê o próprio Neymar, que, gênio do jeito que é, ele muitas vezes demonstra uma certa, talvez um desgaste ali perto do fim do jogo. Mesmo com a genialidade, com a bola no pé, a gente vê que de fato ele demonstra cansaço. O Pituca não é diferente. Principalmente ele, que sempre foi muito intenso fisicamente. E de tempos para cá, a gente tem visto cada vez o Pituca pior em campo. Além do desempenho ruim do Diego Pituca, tanto no ano passado quanto nesse ano, porque a gente lembra do Pituca muito bem no Paulista do ano passado. Depois, quando veio a Série B, rendimentos razoáveis. E na Série A esse ano, um completo desastre. O Pituca está irreconhecível em campo. A última partida que ele fez contra, se não me engano, foi contra o Mirassol, que ele entrou de titular, foi talvez uma das piores partidas que eu vi Diego Pituca jogar. E olha que eu vi ele aqui no Japão, eu vi ele também no Santos em 2020, e para mim a pior partida do Diego Pituca que eu assisti foi contra o Mirassol. Ou melhor, a última partida que ele jogou como titular. E aí, além do desempenho muito ruim, tem também valores devidos que o Santos tem para pagar o próprio Diego Pituca. O Santos tem alguns valores para pagar o Pituca, envolvem a assinatura do contrato, quando ele chega que o Santos dá aquela reformulação no salário, vamos abaixar o salário de alguns, vamos renegociar, porque o Santos está na Série B, não consegue manter esse salário. O Santos jogou valores para frente, com ele, com Morelos, com Furt, com Rincon, com muita gente. E toda essa galera ainda está recebendo valores que foram adiantados lá atrás, no ano do rebaixamento. Então, Diego Pituca tem valores pendentes para receber ainda do ano passado. E esses valores devidos são talvez a maior arma que o Santos vai tentar utilizar aí na saída do Pituca. Como quem diz, aqui você não vai ter tanto espaço, você vai ter espaço em outro lugar, você vai poder jogar o seu futebol em outro lugar, vai poder seguir a sua carreira, e a gente vai dar uma abatida nesse valor aqui que a gente deve para você. E aí vai fazer aquela composição para poder liberar o Pituca. Qual que é o grande problema, tá? O V-Varen Nagasaki, que é o time, inclusive, tá? Que o Carille era treinador quando o Santos, vamos dizer assim, passou a mão, né, no técnico deles. O Santos teve aquele processo na FIFA do Nagasaki tentando fazer com que o Santos pagasse a multa pelo Carille. Não foi para frente o processo. O time japonês poderia ter entrado com uma ação no CAS e também não fez, porque achava que iria gastar mais tempo do que de fato teria algum resultado. E aí o Santos se deu por satisfeito, porque conseguiu ficar com o técnico Carille na época, não teve que pagar nada. Agora o Nagasaki vem e tenta levar o Diego Pituca. Eu imagino, conversando até com algumas pessoas, alguns amigos, né, que o Santos vai tentar dar uma conversada e abater tudo. Chegar no Nagasaki e falar, lembra daquele processo que vocês poderiam abrir no CAS? A gente abre mão do Pituca aqui, A gente tem um valor para resolver com ele, a gente vai conversar com ele, vai fazer de tudo para liberar e vocês levam o Pituca aí para jogar pelo Nagasaki. Qual que é o grande problema? O Pituca tem um salário altíssimo no Santos. E no V-Varen Nagasaki não seria esse mesmo valor de salário. Não teria esse valor de salário. E aí é que entra o problema. O Santos ainda teria que pagar uma parte, porque a proposta é de empréstimo, tá? É uma proposta de empréstimo do time japonês para o Pituca, ou seja, ele continuaria vinculado ao Santos. Não é uma proposta de compra e nem uma liberação em definitivo. Por quê? O Pituca, para ser liberado em definitivo, ele teria que acabar com o que ele tem de vínculo com o Santos e começar um novo com o Nagasaki. E aí o salário dele ia lá embaixo, porque o Santos paga muito alto. E para o Pituca ficar no Santos, ele fica mais sem espaço. Já o Nagasaki quer o Pituca, mas não quer pagar alto.
Quem tá com o pepino na mão, vamos dizer assim, é o Santos, que tem um jogador que não pode aproveitar e um salário alto para pagar. É o Santos que precisa tentar negociar. E a arma é essa. Pituca, a gente não tem condição de pagar esse valor, tem valores devidos, a gente vai acabar atrasando cada vez mais a sua vida e vai atrapalhar o nosso financeiro. Dá essa força pra gente, vai lá pro futebol japonês, tenta abrir mão de alguns valores, e aí o Nagasaki não paga nada, né, pra você ser emprestado, mas a gente vai tirar aqui uma parte do valor. Então o Santos vai tentar negociar principalmente isso e um acordo ainda de cavalheiros com o Nagasaki para que não tenha mais nenhum tipo de processo, no caso, ou outro lugar, para que o time japonês aí consiga, talvez lá na frente, reaver algum valor pelo Carille. Tudo isso vai ser conversado a partir de agora, principalmente para que o próprio Diego Pituca siga sua carreira. E aí o Santos vai tentar diminuir os seus gastos de folha salarial, que envolvem principalmente Diego Pituca. Morelos foi emprestado, o Furt foi liberado, o Dodô, para quem não lembra, também foi dispensado. Então agora o Pituca saindo, o Santos vai aos poucos liberando a sua folha salarial. Outro que pode estar rumo ao futebol japonês, que é o Zé Ivaldo, para mim também é um alívio na folha, mas aí o Santos vai precisar repor, porque não dá para ficar só com Gil e Luizão no banco. Então o Santos está fazendo uma mini reformulação do seu elenco, mas, como eu disse antes, precisando, né, fazer aí uma boa reformulação, contratar jogadores não como oportunidade de mercado, mas também trazendo bons nomes. Na minha opinião, Diego Pituca está fazendo o que é correto saindo do Santos, vai conseguir continuar a sua carreira, não vai desgastar tanto quanto já foi desgastada a imagem dele como jogador do Santos. O santista ainda tem carinho pelo Pituca, acha que não tem mais como o Pituca jogar pelo Santos, mas ainda tem respeito pelo que o Pituca já fez pelo Santos e pela identificação com o clube. Mas isso pode se perder com o longo do tempo. Se ficar insistindo e ele ficar cada vez mais marcado por problemas dentro de campo do que pela primeira passagem, eu acho que o Pituca pode acabar com a sua imagem dentro do Santos. No futebol brasileiro ele não pode jogar por nenhum outro time porque ele já fez os 7 jogos. Então, ele fazendo 7 jogos pelo brasileiro, ele não joga mais. Tem que ser para fora. E ele deixou muito claro lá atrás, há uns 2 meses, ele sai, desde que seja para o futebol japonês, onde ele já atuou, sabe como funciona e a família dele se adaptou muito bem. Ou seja, tudo caminha para um final feliz para todos. Para o santista, que não aguenta mais ver o Pituca em campo, para o Santos, que vai ter uma diminuição na sua folha salarial, para o Pituca, que vai seguir carreira num país maravilhoso, que eu amo demais, o Japão, e acho que o Pituca vai conseguir ter mais uma vez um bom rendimento no futebol japonês, porque ele tem um bom futebol para esse nível de futebol, e o Nagasaki, que vai ter um baita do meio campo. Para mim, é solução boa para todos, tá? Quero a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha. Comenta, se inscreve no canal, que é muito importante, e deixa o like. Um abraço, tchau, tchau.